Oi gente, tudo bom? Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Pessoal, estamos aqui para dar continuidade ao assunto acerca da depressão. Alguém me perguntou como que eu costumo falar com uma pessoa depressiva. Eu particularmente já não começo a chamar a pessoa de depressiva. Quem me conhece sabe, e quem já ouviu acerca disso comigo pessoalmente, eu costumo falar que a pessoa está passando um processo de opressão. Expliquei também nesse primeiro vídeo que nós já fizemos, o porquê que eu chamo uma pessoa, prefiro chamar a pessoa de oprimida do que depressiva. E até porque também, como a pessoa já não está no estado bom, já não está legal, não é melhor você afundar ela, e sim você tentar erguer ela de alguma forma. Então, sim, entre aspas, essa pessoa como uma pessoa que está passando um processo de opressão e não de depressão. No resumo dos dois, vai ser dito, e no vídeo também eu deixei bem claro, que os dois têm o seu mesmo significado de sufocamento de sentimentos e de emoções. Então, por isso que eu prefiro chamar a pessoa de oprimida, certo? Já é um assunto até ruim você falar que alguém está passando por um sufocamento de sentimentos. São N sentimentos que um ser humano pode ter, tanto sentimentos bons quanto os ruins. E tem muitas pessoas que não conseguem ter o equilíbrio. É bom que eu já vou procurar falar para você, tanto crente, não crente, você que tem, você que ainda não tem, ou vai ter, ou já passou, como eu, enfim. Eu vou dizer para você, tenha equilíbrio. Por que equilíbrio? Se você não se equilibrar, tanto em coisas boas e ruins, você não vai conseguir lidar consigo mesmo, porque isso é algo interno. E o interno de cada pessoa, ninguém consegue ajudar. Por mais que fale, por mais que use palavras até bonitas, a pessoa ela não consegue. E esse processo, esse estado da pessoa é somente com ela mesma. É algo interno. Então, volto a repetir uma frase que eu disse no primeiro vídeo. Se eu entrei em algo, eu tenho que sair. Se eu estou passando algo interno, eu preciso procurar uma saída para sair disso daí. E somente eu vou conseguir. Ok? Eu vou colocar aqui três coisas que nunca vão deixar de existir. A primeira delas é a dor profunda. Isso aqui, gente, até uma criança sabe. Que eu coloquei mais ou menos assim, que é a perca de um ente, que a gente muito amava, de um filho, de uma mãe, de um avô, alguém que você muito amou. Então isso aqui é a dor profunda, ou na alma, no coração, onde você quiser. Vamos colocar alma, então é a dor profunda. A segunda coisa que sempre vai existir é a tristeza da alma, que eu dei para uma descrição rápida, breve e resumida, que seria por decepção, por traição, por mentiras, por calúnias e assim por diante. Uma outra coisa também que nunca vai deixar de existir é a tristeza comum. Vamos colocar aquela que é uma dor emocional. Você acordou, você não está se sentindo bem, ou então está com alguma coisa no seu próprio corpo que está te desanimando, ou até mesmo porque você brigou com alguém, uma discussão besta, chula, não sei, e isso não está te causando nada bom, nenhum sentimento bom. Então, e a gente precisa lembrar que existem esses tipos de dor. Dor profunda, a dor na alma e a dor comum. Se você quiser colocar outra mais, pode colocar no comentário, não há problema. Porém, são essas as três mais comuns que tem. E se você for ver, é o que mais anda acontecendo e parece que a gente se esqueceu. Por quê? Hoje parece que não existe mais nenhum tipo de dor comum. Tudo hoje é resumido no que? Depressão. Mas vamos lá, usando a Bíblia aqui hoje, rapidamente, se você puder abrir, é claro. Abre a tua Bíblia no Salmos 40, você vai ler comigo, vai acompanhar. Eu não vou pregar, mas eu vou deixar algumas explicações a respeito desses salmos e no final dele eu vou dizer o porquê eu li ele, certo? Então vamos lá. O começo dos salmos, ele vai dizer bem assim, que como servo, ele grita ou ele anela pelas correntes das águas, assim a minha alma por ti, ó Deus. Até aqui você vê que o salmista está anelando por Deus, ele está desejoso de querer a Deus e que se compara a um animal sedento e com sede, certo? A partir do verso 2, a parte A, ele vai dizer, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Logo, ele vai falar da sua preocupação. Então, o salmista vai dizer, ainda no verso 2, a parte C, quando entrarei ante a face de Deus, ele está fazendo uma pergunta. Quando poderei voltar a adorar a Deus na sua presença, estando com Ele, ou seja, no templo, na sua casa. Isso aqui está nítido, né? Então vamos lá.
Verso 3. O motivo da tristeza do salmista, ele vai dizer e vai descrever ela todinha. Vamos lá. As minhas lágrimas. Então ele já começa aqui. Servem-me de mantimento dia e de noite, porquanto me dizem constantemente o quê? Onde está o seu Deus? Dependendo da sua tradução, vai estar um pouco diferente, mas está dando o mesmo significado, certo? Então, estão perguntando para ele, cadê teu Deus? É mais ou menos assim, a pessoa começou a ter problema, aí começa um monte de gente a falar para ela, mas cadê a solução? Você não tem solução? Se for crente, cadê teu Deus? Vai deixar você na prova? Vai deixar você passar por isso? Pois é o que mais acontece. Então, isso já começa a entrar dentro da cabeça da pessoa, que é palavras negativas. E se você não for alguém equilibrado, como eu disse desde o começo, você acaba se desequilibrando, perdendo a paciência, a sua paz interna, é claro, e você começa a se oprimir, deprimir, pronto, a qual começa a virar a tal da depressão. Ou então começa a ser uma dessas três, uma dor interna, né? Seja ela profunda da alma, profunda do coração, uma dor comum que logo passa e assim por diante. Então vamos dar continuidade. Verso 4, estamos terminando. Ele vai dizer bem assim, porque me lembro de quando íamos, ele está falando de mais gente, íamos juntos a multidão adorar a Deus na sua casa, com voz de alegria. Estou resumindo aqui, então, resumindo, do verso 1 até aqui, nós estamos no 4, ele vai dizer o quê? As minhas lágrimas. Presta atenção que eu vou resumir agora essa passagem, até aqui onde nós paramos, do verso 1 até agora 4, e já vou emendar com 5 rapidamente. Ele vai dizer, olha só, resumindo tudo, ele começa, as minhas lágrimas, choro de dia e de noite, é o verso 3. Eu tenho lembranças tristes, é o salmista que está dizendo isso daqui. Eu tenho lembranças tristes dentro de mim, ele está dizendo, dentro de mim há sofrimentos, né? Porque ele lembra de passado, de coisas ruins, ou então de momentos que ele tinha bom e que agora é um momento ruim, quando ele ia para a igreja, para o templo, e agora já não está conseguindo mais ir sozinho, lembra? Que ele disse, quando íamos juntos, então agora ele está andando sozinho, beleza? Aí ele diz, tenho passados dentro de mim, que eu não me esqueço. É o que conforme o texto você vai lendo, você vai logo, né, colocando a ênfase nele. Aí ele diz, eu andava com gente, hoje eu ando só. Pronto. Aí depois o que ele diz a partir do 5, ele vai falar com a sua própria alma. Por que te abates, ó minha alma? E isso é bom, porque às vezes a gente tem que parar para conversar consigo mesmo. Por que eu tô triste? Qual é o motivo dessa tristeza? Por que eu não consigo sair disso? Por que eu não consigo ter força para largar esse negócio? Certo? Aí ele vai dizer, então, por que te abates, ó minha alma? Ele fala consigo mesmo, ele conversa entre si e ele ainda vai se lamentar ouvindo a sua própria alma. Pronto. Resumindo aqui, tudo isso que eu falei, do 1 ao 5. Quais os tipos de sintomas, você ouvindo essa minha declaração acerca do salmista, desse Salmo 42? Resumidamente, uma pessoa iria dizer o quê? É uma pessoa deprimida. Não, é uma pessoa que tem depressão, porque ele fala consigo mesmo, ele chora, ele não para de chorar, ele vive chorando, ele anda só, ele está rejeitado, ele está sozinho, não é isso? Pois bem, por que eu usei esses salmos aqui? Porque se você for na internet, vai estar dizendo lá no Google bem assim, ó como é que chamam esse salmo aqui? Salmos de um adorador depressivo, porém confiante. Calma aí. Tá dizendo que então o salmista Davi é uma pessoa depressiva? Sim, é o que a internet está afirmando. E se você é pregador e já pregou e falou disso, eu sinceramente e pessoalmente vou dizer, não está certo. Porque o salmista está chorando e se lamentando. Se você for ver entre nós aqui, cá entre nós, se um parente seu morre, quanto tempo você fica chorando? Existe fatos de pessoas que chorou quase que 6 meses seguidos. Choro, apenas o choro. Não comeu, não tomou banho, não bebeu água, não fez nada da vida, porque estava de luto. E quando você perguntava para a pessoa o que é que está acontecendo, estou de luto. Isso aqui é o que acontece. Também já vi casos de pessoas que casou e durou o casamento mais de 30, 40 anos, e de repente a pessoa morreu, um dos seus cônjuges, seu esposo, a sua esposa, enfim, para você entender. E a pessoa começou a dizer que estava com uma tristeza na alma e que não queria casar com mais ninguém. Até aí é normal, gente, isso aqui é normal. Mas se você for hoje em um determinado tipo de doutor, consultório, enfim, geralmente 99,9% é declarado que você está com depressão.
Então vamos para a Bíblia rapidamente, eu encerro esse vídeo aqui para a gente depois dar procedência em um outro. Se a gente for para a Bíblia, então Jacó foi uma pessoa que também teve depressão, supostamente entre aspas. Porque quando o seu filho José, entre aspas também ali, ele teve a notícia que morreu, ele ficou de luto e não queria que ninguém o consolasse. Isso está na Bíblia. A Bíblia também vai mostrar que o pecado de Davi com Betseba fez ele chorar 7 dias sem comer. Ele não comeu, então era para ele estar depressivo ali, diz a Bíblia. Só que quando a criança morre, o que acontece? Ele se levanta, pronto, começa a comer de novo e tá tudo certo. Obrigado. Pronto, são 7 dias, entenda. A Bíblia também vai falar que o mesmo Davi, ele vai chorar a Deus, tá no Salmo 51. Ele tá chorando, se lamentando, dizendo, Senhor, eu reconheço os meus pecados. Então ele tá chorando. E todo mundo sabe que quando um cristão, alguém na igreja, ele sente que a presença do Espírito Santo se afastou dele, o que acontece? Ele chora, se humilha, não come, dependendo da pessoa. Eu particularmente sou desse tipo. Não quer comer, não quer ver ninguém, ele tá mal, ele quer orar, a ponto do seu melhor amigo, Espírito Santo, voltar para ele. Pronto, tô dando encerramento. Quer ver o maior depressivo então que deveria ser? Jesus. Porque a Bíblia vai falar que ele vai no Getsemane, aonde ele sempre orou. E a Bíblia fala que ele se prostra de joelho. E em agonia, a Bíblia diz, em agonia orava intensamente, a ponto de dizer, a minha alma, diz o texto na minha Bíblia, a minha alma está profundamente triste. E olha o tipo de tristeza dele, o nível da tristeza. E a minha tristeza, diz o texto, tão profunda que chega a ser até uma tristeza profunda de morte. É como se alguém desejasse a morte, entende? Agora então, o maior depressivo que deveria ser a Bíblia é o nosso próprio Cristo. É o próprio Jesus. Então, eu vou falar o seguinte aqui. Existe doença? Sim. Existem depressão? Sim também. Só que uma lágrima não determina que o que eu tenho é esse diagnósticos atuais de hoje. Ficar sem comer 2, 3 dias também não é algo que vai denominar e vai dar esse aval na minha vida de que eu estou uma pessoa, não sou, estou, porque é estado, isso passa, uma pessoa doente. Então, eu falo para você, mediante esse texto, chora se preciso for, grita se preciso for, porém, esse algo que você tem, ele não precisa ser eterno. É você que dá um limite à tristeza, ao luto, ao choro. Eu conheço pessoas que no seu luto, ele conseguiu fazer com que o seu luto acabasse. Vou colocar o que aconteceu com um caso recente que eu particularmente vivi. A pessoa ela comprou um animal porque não tinha, e esse animal começou a consolar. Foi o parceiro dessa pessoa, porque o seu esposo deixou. Também outros relatos de pessoas que perderam o seu filho. E a pessoa, para não ficar de luto e não ficar lembrando do seu filho que amava e querido, ela foi e adotou uma outra criança. E passou o luto. Agora você falar que está chorando porque teu namorado te deixou, porque o menino não quis te beijar. Gente, pelo amor de Deus. Porque hoje os casos, na maioria, de depressão e de pessoas depressivas são: namorado deixou, namorada abandonou, o noivo largou, o noivo não sei o que. Pelo amor de Jesus. Então assim, isso aqui cabe a nós. Isso é particular de cada um. Eu vou dizer pra você algo que eu sei que vai soar um pouco grosso, mas é uma verdade. Vai ter momentos que a gente precisa crescer, evoluir, parar de ser bebê, parar de ser criança e desenvolver, amadurecimento. É o que nós, nessa geração, tá bom? Eu me incluo, estamos precisando amadurecer e saber enfrentar os problemas cara a cara. É como se você dissesse, eu preciso enfrentar os meus problemas cara a cara. Eu não posso e eu não vou deixar que esse problema me domine. Eu não vou deixar que esse problema seja maior do que a minha força de vencer. Porque existem pessoas que já passaram fome, já passaram necessidade, deu a volta por cima e hoje são pessoas bem de vida. Hoje existem pessoas que começaram lá embaixo, poderia ter se matado, poderia ter feito um monte de coisa, se suicidado, mas ele preferiu dar a volta por cima e mostrar: eu posso ser melhor do que essa doença. Eu posso ser melhor do que aquilo que o meu interior está falando para mim. Desiste, se mata. Mas há uma força dentro de mim que diz: vá em frente, você vai conseguir. Vença isso e mostre que você é capaz. Amém? Te espero no próximo vídeo. Em nome de Jesus.